Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo do canal Histórias que a Vida Conta. No vídeo de agora eu vou falar um pouco sobre a vida de um homem, de um político brasileiro que deixou um pouco de sua marca, de sua administração e que viveu momentos de turbulência há muitos anos atrás. E no canal eu tenho procurado postar e falar sobre marcos aqui no Vale do Paraíba, né? Que é a minha região. Falei sobre o JK e agora vou falar sobre o presidente Washington Luiz Pereira de Souza. Esse homem nasceu em Macaé em 26 de outubro de 1869 e faleceu em 1957 em São Paulo, em agosto. E nasceu em outubro. Ele foi o último presidente da República Velha e o 18º presidente paulista. Porque o que houve depois da proclamação da República, que o que mandava no país era São Paulo e Minas. São Paulo café, Minas tinha o leite. É que São Paulo também tinha leite, mas nessa época o alvo da produção, do produto rural, era o café, que estava dando muito dinheiro. E Minas o leite. Então deu-se o nome República Velha ou República Café com Leite. Em 1930 teve uma eleição que o candidato derrotado Getúlio Dornelles Vargas não aceitou o resultado apresentado pelo Tribunal Eleitoral da época, as autoridades disso. E naquela época o militarismo era muito forte, os homens tinham palavra, né? Não eram como os homens punham na cabeça e iam em frente. Vargas, ele queria, no seu ponto de vista, ele queria libertar o Brasil dessa política do café com leite, até porque ele era um gaúcho, lá do sul, do Rio Grande do Sul, que era é um estado muito forte economicamente, culturalmente e militarmente naquela época. Eles eram acostumados com guerras, com batalhas, né, contra índio, contra o pessoal da fronteira, assim se sabe, né? E é um grande estado, né? Um estado querido e muito grande. Então Vargas disputou a eleição e ele tinha sido, me parece que ministro, secretário do próprio Washington Luiz. Ali ele viu, gostou, viu que o poder era bom, ele era um militar, disputou a eleição, não venceu, então alguém deu o golpe para ele, o general Tasso Fragoso, em 3 de 11 de 1930. Pondo assim o fim na República Velha, na política do café com leite. Mas agora nós vamos falar do Washington Luiz, que ele também foi um bom presidente. O Washington Luiz tinha o lema: governar é abrir estrada. Que naquela época o Brasil tinha linha de trem a vapor, pouquíssimas estradas, trilho, e era um país muito rural. Como foi muito tempo e até hoje talvez ainda seja, né? Então o Washington Luiz, ele tinha esse lema e realmente ele construiu, principalmente a Rio-São Paulo, que naquela época, eu vou chegar no objetivo do vídeo, né? Naquela época, a rodovia não se chamava Rodovia Presidente Dutra, recebeu o nome do presidente Washington Luiz, e ela ocupou um pouco da rodovia dos tropeiros, dos trilhos dos tropeiros, que era trilho, né? E entrava pela região de Silveiras, Queluz, saía em Areias, ia, passava por Bananal e ia seguindo para o Rio. Não é como hoje a rodovia Presidente Dutra se desviou dessa parte do vale que a gente chama na Vale Histórico, que é de Silveiras a Bananal. E a estrada, a rodovia que tem lá chama hoje Rodovia dos Tropeiros. Quem vai pela Dutra vê a plaquinha. Foi um corte para adiantar a viagem, né? Se você quiser fazer um turismo, entrar por Silveiras, você vai chegar até Bananal, até o distrito de Rancho Grande de Bananal, e vai seguir ou para Barra Mansa ou para Rio Claro, estado do Rio já. Ou
em estradas vicinais do lado para Resende também, no estado do Rio. Ficou assim. Mas ali era parte da rodovia Washington Luiz. Como ele construiu essa rodovia, ele construiu uma coisa que existe até hoje lá, o Clube dos 200. Ele fica em Formoso, distrito de São José do Barreiro. É de antes dos anos 30, esse Clube dos 200. E eu pesquisando aqui, descobri que, curiosamente, ele é um marco da era rodoviária no país, né? Tanta gente que mora lá, que mora naquela região, não sabe disso. Que o Clube dos 200 é um marco da era rodoviária no Brasil. O seu engenheiro que fez ele, que idealizou ele, chamava-se Samuel Ribeiro, o arquiteto Alexandre Albuquerque. E a ideia vinha de Washington Luiz. Era clube de 200, como é até hoje, porque eram 200 milionários e lá se encontravam apenas essas pessoas, que se encontravam lá apenas essa classe política, rica, para discutir negócio, descansar. Como o Washington Luiz ele foi deposto em 1930, ele renunciou, entregou 30 dias antes do seu governo, alegando que não queria derramamento de sangue, e abriu assim no Brasil uma nova história, uma nova era, dando oportunidade a outros políticos, né? Mas houve uma guerrinha para isso, né? E ele não quis continuar, não quis derramamento de sangue nisso, não quis sujar suas mãos de sangue e preferiu deixar o país seguir nas mãos de outras pessoas, né? Que dando início à Era Vargas. Durante a Era Vargas, o Clube 200 serviu muito para ele se encontrar com seus ministros, seus secretários, discutir coisas importantes para o país, porque a capital era no Rio de Janeiro, então São José do Barreiro, Formoso, estava entre duas grandes cidades, São Paulo, Rio, e também Belo Horizonte, por que não? E assim era. Então o Clube 200 ele é uma marca no Vale do Paraíba, que poucas pessoas sabem, de poderosos. Poderosos assim, no dinheiro, né? Porque abaixo de Deus ninguém é poderoso, a gente sabe que tudo termina, que essa vida passa, chega a hora a gente vai embora, a gente fica numa situação de que não consegue nem cuidar da gente e a gente vai sim embora. Ou de um jeito assim, sorrindo, ou de um jeito hospitalizado, uma hora a gente vai embora. Mas estou falando de poder político, financeiro, não do poder do nosso soberano Deus. Então o Clube 200 é um marco disso no Vale Histórico, aí em Formoso, São José do Barreiro. E essa é a história sobre esse homem Washington Luiz, a antiga rodovia Washington Luiz, que depois virou o presidente Dutra, que foi o presidente Dutra que fez ela, refez ela, né, seu trajeto mais larga, mais uma rodovia à altura daquela época, né, que já tinha muito carro, muita coisa, e ela veio passando por suas mudanças. Até hoje ela não mudou os percursos depois do presidente Eurico Gaspar Dutra ter refeito ela, né, e dado o nome dele a ela. Hoje ela é conhecida como Nova Dutra porque é a concessionária que administra ela, porque ela foi privatizada e é uma rodovia muito importante do país, do Brasil, da América Latina e do mundo, né? Por que não dizer? Nosso país é muito importante para o mundo, né? E à margem dessa rodovia existem muitas cidades lindas, importantes, muitas histórias que estão esquecidas. E essa do Clube 200 é uma delas. Boa noite, peço que curta, dê um joinha, compartilhe e me siga no canal para que novas histórias cheguem a vocês. Chegarão histórias reais como essa, histórias que eu não vou poder afirmar que são real, que são contadas, que aí vai
de quem assiste acredita ou não, mas o canal está aí para isso. Obrigado, boa noite.